Passar um vídeo agora que é interessante, esse vídeo, porque nele a gente vê uma tributação que eu nunca vi na minha vida. Tributação de dízimos e ofertas. Você quando recebe você quando recebe já vem descontado na fonte o dízimo. Você não entrega voluntariamente, já vem descontado na fonte. E isso é como exemplo para os demais. Isso aí é legal, doutor Vitor? Ilegal totalmente. Só quem pode reter é, no caso, o imposto de renda. O imposto de renda vai lá e... E se algum pastor reclamar na justiça isso, recebe? Não, não recebe porque cargo de pastor prescreve, não né? não é cargo empregatício, sim. entendeu? É como se fosse um voluntário. Mas mesmo assim é ilegal você reter. Deixa a pessoa receber a totalidade do seu salário, da sua renda, e dali, querendo, pode distribuir. Por quê? Esse pastor, no caso o pastor presidente, ele entra em contradição. No momento ele diz que não é obrigatório. Depois ele diz que já vem retendo, os pastores concordaram. Quem é que vai discordar, me diz? Não é? Ninguém vai discordar disso. Quem vai discordar é ficar sem salário. Exatamente. Aí é obrigado a ser descontado 10%. Isso é uma vergonha, É uma humilhação. humilhação. Você saber que... Vergonha. Isso é uma abominação. Agora, com todas as letras. a gente vai ver aqui ele dizer que dízimo não é obrigatório. Dízimo é voluntário. Então, se dízimo é voluntário, a partir de hoje, o seu pastor presidente está dizendo que você não é obrigado a pagar dízimo. Então, não pague. Ele está dizendo que é voluntário. No dia que você puder pagar, você paga, porque não é obrigatório. E se ele souber que tem algum pastor dele fazendo isso, ele vai reclamar. Ele diz que chama. Então, vamos ver aí o que o pastor Ailton vai falar. Eu conversei com todos os pastores e perguntei se eles estavam de acordo para dar exemplo à igreja que ao receber o sustento nosso, a igreja já descontasse o nosso dízimo. O senhor entendeu, doutor? Está entendendo, né? Descontasse o nosso dízimo, porque a Bíblia fala do dízimo dos dízimos, que eram os sacerdotes que davam. Então, eles foram de acordo. Nunca foi feito aqui, mas nós, quando recebemos o nosso sustento, já é descontado o dízimo para dar exemplo à igreja. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre o dízimo? Primeiro diz que é voluntário. Nós não cobramos. O senhor não vai, o senhor, desculpa dizer assim, doutor, com todo o respeito, o senhor não vai ouvir nem a mim, nem nenhum pastor. E se ele fizer, eu repreendo a ele, chamo ele e digo, olha, não está correto. Chegar na igreja e dizer que quem não dá o dízimo vai para o inferno, não, senhor. Agora, nós dizemos, irmãos, a palavra de Deus nos diz que trazer à casa do Senhor os dízimos e eles devem ser utilizados para a manutenção da casa do Senhor. E a casa do Senhor envolve a manutenção da evangelização, a manutenção da evangelização através de rádio, televisão. Veja o absurdo. Quando eu assumi... Pode parar, Estela. Veja que absurdo. A contradição dele. Ele diz que é voluntário. Primeiro é voluntário. Não é obrigatório. No entanto, ele obriga os pastores a já descontar, já deduzir os 10% já lá na fonte da igreja. Quer dizer que você recebe a sua prebenda, chamada prebenda, já deduzido os 10%. Que é ilegal, não é voluntário, então por que você não deixa a pessoa receber seu rendimento e voluntariamente pagar? É um ato de fé daquela, mas você já tira. Agora eu te pergunto, quem é que vai discordar disso? Ninguém é doido para perder de tudo? Aí você veja a questão da... Dignidade, né? A dignidade. Você fica sem dignidade. É humilhante, doutor. É humilhante, isso aí é humilhante. E outra coisa, a questão é que ele lá na frente, ele diz que isso aí é para pagamento da televisão. Veja que coisa absurda. Ele evoca a finalidade. É que a televisão é dele mesmo. A televisão e as rádios pertencem a ele através de uma associação. Quer dizer que
é uma situação até vergonhosa você ver. Você pedir um dízimo para você manter uma empresa paralela, porque a empresa Rede Brasil de Televisão é uma empresa dele paralela e só presta serviço para a igreja. Não tem outro cliente, não tem. Só serve às 24 horas para a igreja, quer dizer que ele vende esse produto para a igreja. A renda dos dízimos e oferta é transformado em sustento dessas empresas. Quer dizer que é uma coisa que os membros deveriam saber, mas não sabem porque não tem prestação de contas. Quanto é que se paga mensalmente? Eu me lembro que isso há anos atrás, lá atrás, ele pagava R$1 milhão mensais pelo uso da rede. Quer dizer que ele pagava R$1 milhão a ele mesmo. Como é que pode? Você pega da igreja e paga você mesmo. Quer dizer que esse R$1 milhão que ele paga a empresa vem para o bolso dele. Que coisa absurda. Agora, não se presta contas de nada. Se não for verdade que ele vem, prova que não é, né? Mas aí é aquilo, né, José? Tem uma ação aí que ele está fazendo de tudo para não prestar contas disso. E houve decisão judicial, o juiz mandou ele apresentar essas despesas. E durante 5 anos atrás, quer dizer que o membro procurou saber, poxa, eu estou pagando, eu vejo a rede televisão, eu escuto a rádio, eu quero saber como é que está se pagando a isso. E o juiz deu uma sentença nesse sentido, para obrigar esse pessoal a apresentar os contratos, apresentar o quanto se paga mensal. Só que ele não aceita. Recorre. Usa dinheiro dos dízimos para recorrer, para não prestar contas de nada. A quem paga. É por isso que Elmir Ribeiro disse, né, que, não sei, olha, veja bem, os youtubers que o Elmir falou, eu acho que ele se dirigiu indiretamente a nós. Nós somos diante da Assembleia de Deus. Ele se viu youtubesta, não foi? Foi. Aí ele chama de youtubesta. Eu acho que nas igrejas que eles são, o pastor deve ter lá roubado, enganado eles, mas todos não são iguais. O senhor está vendo? É complicado, doutor Miguel. É porque... Sim, diga. Não, pode ser, José. E esse aqui, ele diz olha, doutor Miguel, a Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, que ficarão de fora, ou é final do capítulo 21, ou é 22, mas eu acho que é 21. Ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, os ladrões, os efeminados e todos que amam e praticam a mentira, né? Aí tem pastor mentindo no púlpito. Biblicamente já não vão para entrar no céu. Ficarão de fora porque a palavra de Deus é fiel. Efeminados também, se não se converterem, né? Mas a Bíblia diz que nenhum ladrão entrará no reino do céu. E eles dizem que quem não dá dízimo é ladrão. Aquele anterior disse abertamente. Você não vai, baseado nessa expressão bíblica, ele errou, né? Ele fez lá aquele imbróglio dele, disse, você, se justificando por essa passagem, você vai para o inferno. Mas esse aí ele disse aqui, se o meu pastor, meus auxiliares disser que você não dá o dízimo, você vai para o inferno, não vai, eu não digo isso não. Aí você diz que ladrão vai para o inferno, né? Diz que vai. Aí ele biblicamente vai. E você chama de quem não dá o dízimo de ladrão. E aí, indiretamente, você não está dizendo que a pessoa vai para o inferno? Está vendo que contradição? Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, inclusive para quem estiver nos assistindo agora, Josué, é que ele disse claramente que não era obrigatório, era voluntário. Aí você vem para o histórico dos pastores que trabalham com ele, mandando o pastor Sérgio Correia, mandando ir na casa dos idosos, buscar o dízimo. Poxa, o dízimo não é voluntário? Por que não espera que a pessoa leve para a igreja? Inclusive, confiscar os cartões de débito dos idosos. Meu irmão, o que é isso? E veja que contradição. Quer dizer que você sobe no púlpito da igreja para pregar mentira. E eles dizem, a orientação é essa. A orientação de quem?
Só quem orienta é esse homem aqui. Orientação para que vá na casa dos idosos, para os idosos que sustentam a obra, quer dizer que ele sugere uma violação do que o próprio presidente está dizendo. Quer dizer que aqui ele está dizendo uma coisa, lá no púlpito ele diz outra, porque o homem de Deus tem que ter uma palavra só. Aqui ele está dizendo que é voluntário. Não, a gente não obriga ninguém, a pessoa dá se quiser. Na igreja, os pastores que servem a ele fazem esse tipo de coisa. Vai na casa dos idosos, o outro também, um outro que pediu também, disse que fosse lá quando não tivesse ninguém por perto. Você lembra, presbítero? Lembro, Quando não tiver ninguém em casa, não você chega, filhos, leva a maquineta, tá entendendo? E tire lá o dinheiro dos idosos. Esse é crime, rapaz. Não é voluntário? Por que vai na casa dos idosos? Estatuto dos Idosos, isso aí é violação, isso, com né? certeza. Aí eu te pergunto, você ainda vai continuar pagando dízimo depois da palavra do seu pastor presidente dizendo que não é obrigatório, é voluntário? Então dê dízimo quando você puder e quiser. E dê até mais. Agora faça o seguinte, não dê na IEADPE porque não presta conta. E você viu que o pastor que saiu de lá disse que quem não presta conta não tem autoridade para ensinar. Exatamente. Isso é muito grave. Então, se você quiser dar o dízimo, dê em outra igreja. Dê em outra igreja. Dê 10%, 20%, 15%, 30%, não é? Mas a quem presta contas. O pastor Elmi, ele disse algo certo ali. Ele diz, olha, a gente tem prestação Só que deveria ter dito lá. Deveria ter dito lá quando ele era pastor, juntamente com o pastor presidente. Ele deveria até porque a Bíblia diz, responsabiliza. Olha, se você vê um irmão no erro e não avisá-lo, e ele morrer no seu erro, eu vou requerer de você. A Bíblia não diz? Então, vá lá, meu irmão, já que você não disse diretamente a ele, volte lá e diga a ele, viu, para cumprir os mandamentos bíblicos. O pastor presidente dele chamou ele de estuprador de igreja, quer dizer que quem saiu com essa pecha de vigarista, de estuprador, lobo devorador, aí a gente vê agora, maldomados. a gente viu agora a resposta, né? A gente viu agora a resposta, que quem não presta conta, o pastor Elmi disse que é ladrão. É ladrão, só quer pensar, olha, no seu bolso, no seu dinheiro. Aí vem o José Carlos, é a prata furada, vai para o inferno. Veja se você está seguindo essas heresias. Se estiver seguindo, fuja dessa igreja. Se você estiver numa igreja em que o pessoal só pensa em dinheiro, só pede seu dinheiro, fuja. Fuja. Essa igreja está longe da realidade. São 10 minutos, todos os cultos, no templo central. Pedindo dinheiro, ameaçando as pessoas. Eles teoricamente vendem o ar, a saúde, o alimento. Deus está vendendo ao povo, né, doutor Miguel? Porque o povo precisa dar a Deus o que ele deu, retribuir, não é nem dar. Retribuir a Deus o que Deus deu antecipadamente. Se você não der o dízimo, você vai perder o ar, perder o alimento, perder a saúde, perder o emprego. Os 3 gafanhotos, migrador, cortador e devorador. Tá